E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Jesus Cristo é o Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você está nos acompanhando e tem sido edificado pelo conteúdo que tem sido produzido por esse canal, compartilhe esse link com alguém, nos grupos aí da família, no grupo da igreja, grupo do trabalho, que eu tenho certeza que alguém vai ser edificado com esse papo hoje edificante. E vocês já estão vendo quem é nossos convidados aqui. Para quem não conhece, os meus amigos, irmãos Valdeir e Stephanie, mais conhecido como DI e Faninha. Isso aí. Para quem não conhece vocês, se apresente. Eu me chamo Valdeir. Você fala sobre você. Eu sou a Stephanie, filha de presbítero, diaconisa. Então. Falei brincando, né? Eu me chamo Valdeir. Eu tenho 30 anos. Tenho 7 anos de igreja. Vim da Bahia. E foi até difícil, né? Bem pros pés do Senhor. Deu trabalho. Mas peraí, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Tudo, Mas só tem 7 anos só de igreja só? 7 anos? 7. Foi 8 agora em agosto. Caramba, parece que você... Da parte de convertido, né? Não, porque mas de de criança igreja- você já era. Sim, mas de igreja, tipo assim, eu ia, mas não tinha compromisso não. Minha mãe levava. Então vamos lá, a gente costuma começar aqui o nosso bate-papo perguntando, né? Se nasceu no berço cristão, se converteu com o tempo. O Valdeir já adiantou que tem 30 anos. 30 anos, Valdeir? 30 anos. Sério, Agora né? dia 22 de agosto. Parece, né? Tem Parece, 29, então. 29. eu fiz 30 Tá com anos. carinha de Daqui a um 22, na mês. verdade. É que eu falei que eu fui 20 anos. Hoje 30 ele anos. tá melhor. Sim, promete muita risada aqui hoje, gente. Então não sai daí, não. Mas fala aí, você se converteu com 23 anos ou você começou a ir pra igreja só depois que de fato você entendeu o que era Cristo? Como é que foi? Então, a minha conversão foi muito marcante. Tipo, eu me converti em 2014. Primeiro sábado de 2014. Começo do ano. Começo do ano. Só que foi lá na igreja Pode falar. na igreja do Alvarenga. Meu pastor da Bahia e foi pregar lá, eu morava na Coca, mas eu não queria ir pra igreja não. A realidade é essa. Minha mãe ficava enchendo o saco e... Você morava em São Paulo, então, já? Eu morava em São Paulo. Pra igreja, eu não vou não. Vou levar a senhora lá, mas eu não vou não. Aí até quando cheguei lá, eu lembro até o tema da mensagem, mano. Caramba. O foco é Jesus, não é nem pra trás nem pro lado. Ele começou a pregar e tipo, começou a contar a minha vida, mano. E antes disso eu tinha falado pra Deus que eu queria aceitar ele. Eu bati um papo com o pastor. Aí o pastor até perguntou o que impedia de eu aceitar, se eu bebia, se eu fazia alguma coisa. Eu falei, não, pastor, isso eu nunca fiz, morei sozinho, nunca fiz nada de errado. Aí ele, então irmão, o que impede? Aí eu falei, então sábado vou lá. Aí sábado eu levar minha mãe. Cheguei lá, entrei, fiquei. Aí fiz um compromisso com Deus, que eu queria aceitar ele chorando. Hoje, quando terminar a pregação, que o pastor passou a oportunidade para diácono e fez o apelo, mano. Mas quando eu de fé, tava no chão, velho, joelhado no pé, chorando, mano. Chorava mesmo. Bênção de Deus. Aí Deus usou a irmã ainda. Mas seus pais eram cristãos? Era cristão, meu pai sempre foi cristão. Sempre não, eles eram católicos, aí depois meu pai converteu. E meu pai e minha mãe, porque a luta espiritual, no meio da família, eles viram o agir de Deus, aí se converteram. Caramba. Você tinha quantos anos? E quando meu pai os se seus pais se converteu, meu pai acho que tá chegando quase 20 anos de conversão. Eu não me lembro, não, acho que eu tenho uns 12, 13 anos. Mas de pequenininho você ia, então? Não, comecei com 10 anos, porque minha avó levou. Minha avó. Mas aí você depois... Quantos anos você veio pra São Paulo? Eu vim com 18 anos. Aí fiquei 18 anos sem congregar. Não. Não, 18 anos até 23, por aí assim, fiquei sem congregar. Então. Mas antes você ia pra igreja, mas não... Não tinha compromisso, pá. Eu ia pra entendi. igreja, porque mas vamos todo mundo pra igreja. Era Se eu não o fosse... famoso crente peixe. É. Crente peixe, peixinho Aí mas ia pra crente igreja. crente Mas não é. mais engraçado foi minha avó, que levou nós pra, que a primeira vez levou pra igreja. Lembro igual hoje. Eu fui ter no Jeep. No Jeep? Lembro igual hoje. Na Bahia. É na Bahia. Qual cidade Aí, da Bahia? Boqueira, Bahia. Aí
Nós pegávamos, aí meu avô levava nós com um voadorzinho assim, a gente sentava lá na frente da igreja, que meu avô era novo convertido também. Uhum. No meio da igreja a gente comia, jogava no chão, derramava. Os irmãos não. Eu lembro igual eu, mano, os irmãos não falavam nada, ficavam todos rindo, cara. É desse, irmão, é desse. E a Fanny, como que foi? Foi na conversão? Então, eu cresci na igreja, né? Meus pais, eles já eram da igreja antes mesmo de eu nascer e sempre cresci na Adventista. Então, era bem legal de criança, era muito legal ter contato com as outras crianças, aprender sobre Jesus. Eu amava, por isso que até hoje eu falo que eu deveria voltar para os 5 aos 8, só ficar assim, 5 a 8, que é a melhor fase. Depois que vai as responsabilidades de adulto, a gente quer voltar a ser criança. Sim. Mas você cresceu na igreja, mas tem aquele momento do encontro com Jesus. Quando foi esse? Então, eu tive uma vez. É que eu não me lembro muito bem, eu só lembro que foi, se eu não me engano, foi um culto de quarta-feira que meu pai pregou. E aí eu lembro que eu senti no coração que eu tinha que aceitar Jesus. Então eu aceitei Jesus, mas depois eu comecei a ficar na fase da adolescência, né? Vulgo rebeldia. Rebeldia, assim. Principalmente a gente que cresce na igreja, não tem muito contato com o mundo, de certa forma, a gente fica curioso, né? E eu comecei a querer aprender o que tinha lá fora, a ter mais influências de certa forma e ir junto com o pessoal na onda deles. Isso, bati cabeça bastante, fiz umas preservadas e aí teve um dia que Deus teve que pôr um ponto final nisso. Eu posso falar mais depois, se você quiser. Depois a gente... Aí eu tive um momento de reencontro com Deus, né? E aí a partir disso, eu tinha uns 16 nessa época. Novinha, né? 16, 17 anos. Que aí, não, eu já tinha quase 20, eu tinha 20. Eu ia falar, porque eu acho que que algumas batidas de cabeça eu já tava presente. Sim, eu tinha uns 20, isso. Que aí foi um momento, que foi 2016, aí eu confundi. Eu tinha uns 20 anos e aí eu voltei pra Cristo. Nesse culto foi até um pastor que a gente gosta muito, muito inteligente, referência. Quem é o pastor? Pastor Rivaldo, Rivaldo, que pregou nesse dia e eu não lembro o tema. Eu não sou boa para essas lembranças. Eu também não lembro não qual foi. Eu sou péssima para guardar essas coisas, data, mas eu lembro que foi um momento que eu senti de Deus que eu precisava recomeçar. E a partir disso eu voltei e deixei de fazer algumas burradas que a gente sempre continua fazendo. Mas graças a Deus, a partir dali eu andei mais apegada com Cristo. Mas é aquele negócio, altos e baixos, né? É interessante porque a gente vive esses desafios, né? Principalmente quem nasce na igreja, vamos dizer assim, né? Da curiosidade, né? Tem gente que não tem curiosidade. Né? Mas a grande maioria em si tem. E a gente, eu pelo menos quando eu me converti, ou eu fui para a igreja, né? Eu me converti recentemente, tenho uns 3 anos de conversão, mas quando eu comecei para a igreja eu lembro que tinha alguns tabus, né? A gente só falavam de alguns assuntos com os jovens, com os adolescentes, quando esse jovem ou adolescente já tinha cometido esses tais assuntos, seja bebedeira, festa, balada. Eu lembro, teve uma vez que eu fui para uma festa, eu tomei um porre, né?
Uhum. Enchi a cara. E no outro dia era Santa Ceia, né? Nossa. E aí eu lembro que tinha um irmão que aí eu não tomei Santa Ceia e ele ficava perguntando, mas por que você não vai tomar? Ele falou todos os pecados existentes que poderiam existir, Uhum. ou até uns que eu nem conhecia, né? E ele falou, você tomou um porre? Ele falou, né? Só que eu não queria confessar o pecado pra ninguém, não queria falar nada pra ninguém. E aí só nesses momentos que havia essas procuras, né? Tipo assim, um exemplo, a pessoa não participa de alguma programação, já se deduz que fez alguma coisa Fez errada. alguma coisa. E aí só nesses momentos que... Principalmente na Santa Ceia, todo parece que as pessoas ficam de olho, né? Quem não vai tomar hoje? Parece que tem gente assim. É interessante isso, né? Principalmente para os jovens, né? Que nem eu tenho um filho de 13 para 14 anos, né? E já está nesse período de descoberta, né? Sim. De curiosidade. E eu até brinco com ele, eu falo, eu não tive... O meu pai e minha mãe na época não trocavam essas ideias comigo, né? Uhum. Mas você pode conversar comigo, a sua mãe, a gente procura sempre conversar, orientar, explicar, porque querendo ou não vai ter a curiosidade, vai ter esses negócios, e a gente percebe que esse período, a gente vai pro, eu acho que é o 20º episódio esse de vocês. Vamos colocar aí que que de, sei lá, dos 20 que passaram, né? 12 saíram da igreja nesse período. Sim. Dos 14 aos 18 anos. Olha, foi uma luta. Entendeu? Assim, a glória é que você não saiu, né? Posso ser. Mas a cabeça tava mais fora do que dentro. Sim. Mas às vezes é essa falta, né? Sim. O que você, vamos pra gente continuar aí na conversa, mas o que você imagina, o porquê? Não querendo que a gente quer justificar aqui, né? Uhum. Mas o que você acha que se tivesse sido feito diferente, pode ser que não teria acontecido isso? Já refletiu sobre isso? Ah, já! Bastante. Mas, assim, eu acredito que se eu não tivesse dado ouvido a certas pessoas, eu não teria ido até certo ponto. Depois disso, eu abri uma lacuna enorme para muitas outras coisas. Uhum. Então, eu acredito que foi mais por um relacionamento que me iniciou em certas coisas, assim. E eu me arrependo muito, mas faz parte da minha história, né? Sim, serve de Mas eu aprendizado. acho que uma coisa que fez muita diferença nesse período, que eu tinha mais medo, todos os dias eu falava, Senhor, eu não quero morrer sem salvação. Eu não quero morrer sem salvação. Mas no outro dia eu tava com meus amigos no bar. Mas eu tava lá e eu ainda justificava, eu ainda falava, não, a gente pode beber. Eu ficava com essas coisas. É o famoso... Mas até a hora que depois eu tava caindo. Isso já não tá dentro da Bíblia. Mas eu sei que fazia muito mal pra mim, mas eu tinha esse temor, de certa forma, esse medo. E esse medo me fazia todo final de semana estar na igreja, chorando, pedindo perdão, mas não conseguindo sair disso. É por isso que eu disse que Deus teve que intervir, pra eu levar na cara, ser exposta mesmo, porque do jeito que eu tava indo, se não tivesse a exposição que teve, eu acho que eu teria continuado e feito pior ainda. É a graça de Deus em tudo, né? Eu percebo, isso aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida e na vida de várias pessoas. Eu falo por mim, né? Que chegou um ponto que eu não sei se era arrependimento ou era remorso. Porque você vai, você chora, você busca, você fica um tempo sem pecar. Sim. Né? Fica aquele período, aí tem uma hora que pá, não, aí você vai. E aí a ideia do inimigo é essa, é acusar, né? E aí a gente parece que conforme o inimigo acusa, ó, você fez isso, você tomou um negócio, você viu aquilo que não deveria ter visto. Sim. E aí
Ele trabalha isso na nossa mente para nos afastar mais de Mais Jesus. de Jesus. E você, Valdeir, teve algum desafio na conversão? Tipo assim. Tipo, quando eu me converti, eu falei, converti lá na igreja do Alvarenga Aham. e voltei, pra mim continuou normal, mano. Aí eu voltei pra igreja através de um café, mano. Não, Mas você se fala converteu? Pera aí, Converti vamos na lá. igreja do Alvarenga. Foi lá. Só aceitei também, né? Primeiro de É. janeiro. O primeiro sábado de janeiro. 2014. Chorou, Chorei, mas igual. a transformação não começou Não ali. começou ali não. Começou através de um café que na igreja de Diadema. Que Nossa, então teve um tempo. Teve um tempo, mais ou menos um ano. Não, um ano? Foi um ano. Eu comecei a pegar em fevereiro de 2015. E Na o igreja que de foi Diadema. os seus desafios nesse período aí? Ah, mano, mal companhia. Mas só assim, eu não fazia nada errado, entendeu? Mal companhia. Fala mais, meu amor. É engraçado isso, porque a gente fala, mas não fazia nada de errado. Não, É, tipo eu assim, sempre nada errado falo assim, isso. parça. Eu nunca. Ele Você tem nunca noção, eu bebeu. casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Tipo assim, mal companhia assim, Matei, roubei e não me prostituí. nada, entendeu? Só que assim, mal companhia que eu falo assim, não queria ir pra igreja, era eu Sim. da igreja, entendeu? Então, tipo assim, pra mim é uma mal companhia. Gastava tempo. Já tava com tempo, não outras tinha nada a coisas. ver, entendeu? Entendi. Aí até quando o pastor Augusto ficou enchendo o saco, minha língua de falar, né? Enchendo o saco. Ficou no seu pé. É, tem que apresentar vocês, que nós veio, aí meu pai veio da Bahia pra cá, morar. Aham. Aí nós compramos uma casa lá. Essa época que eu converti, eu morava na Coca. Não, na Coca? Não, tá no Diadema, lá no Inamar. Aí que ele queria apresentar e ficou. Eu falei, não vou pra igreja não. Minha mãe era um pé de briga, mano. Eu saía de casa, chegava só meia-noite. Mas quando eu chegava, que toda vez que eu chegava e saía, quando eu entrava no quarto do meu pai, batendo na porta, ele tava ajoelhado. Orando. Orando, eu falei, o miserável tá orando por mim. Pensava, pai. As famosas campanhas, né? Pais de Pensava, joelhos, filhos pensava. de E pé. quando minha né? mãe Nossa, brigava, meu ele Deus. falava, calma mulher, calma. Porque assim não é assim que se Seu resolve. pai? Não. Meu pai, calma, não é assim que se Seu resolve pai não, é é na bem oração. Ali é um exemplo de que passa. Eu falei pra minha mulher, queria ser assim um exemplo dele, meu. Aí, mano, e o pastor Augusto ficava falando, tem que apresentar vocês, se apresentar. Eu falei, tá bom, eu vou ele quer apresentar no sábado. Eu falei, não, eu trabalho no sábado. Então eu apresentar no domingo à noite. E antes disso ele tinha ido em casa, 9 horas da noite. Tava lá ensinando a live, lá deitado. Aí chegou, disse que você faz um café gostoso, né? Eu falei, pastor, disse que faz, vou lá fazer um café pro senhor. Não, irmão, não. Tá tarde demais. 9 horas, pastor, tá tarde demais. Aí ele falou, vou embora. Aí ele foi embora. Aí no dia que ele foi me apresentar lá na igreja, lá a família, que a gente foi saindo, eu falei, vambora mãe. Que a gente foi saindo, que antigamente quem tava na frente saía, ficava lá fora e todo mundo passava da paz do Senhor, né? Eu falei, vambora mãe, ele fez assim, calma aí, irmão, vou conversar com você. Segurou. Ele falou, lembra aquele café que você prometeu? Então, sábado, 7 horas eu vou tomar aquele café lá. Passa, meu horário tava no mundo, mas eu chegava meia-noite. E o que você fazia? Eu ficava mal dos colegas, jogar fila, batendo jogando papo na bola, casa dos outros, falando mulher, mal. Ah. entendeu? Aí, Fofocando. focando, aí eu pegava muito ônibus em Piraporinha pra ir pro Inamar. É. Aí ele chegou lá em casa, lembra igual hoje, uma briguinha igual, aquela ali assim, ó, aqui debaixo do braço, uma briguinha com a capinha marrom. Terninho marrom. Aí marrom, ele né? faz assim, ó. Aí ele sentou. Ô, jovem. Aí, meu jovem. Cadê aquele café Aí, gostoso fiz lá, um meu café, chefe? mano. 7 horas. E através desse café ele Nós começou a estamos fazer o bens. estudo. Começou a fazer estudo. Através desse estudo ele falou assim, meu irmão, vai ter um batismo em agosto, dia 22. Eu falei, tá bom, pastor, eu quero batizar. Foi de fevereiro até junho, mano. Mais ou menos um mês desse assim, junho, julho. Aí eu falei, pastor, eu quero batizar. Mas eu tava tipo igual a palavra fala, tava aquela plantada no meio dos espinhos, sabia? Só tinha que tirar e. Entendeu? Na verdade, a sua vida teve mais adrenalina depois que você se converteu. É, né? Ele não fazia nada. eu não fazia nada errado que eu tô falando, entendeu? Dentro da palavra, essas coisas. Mas Só falava demais. só falar demais. Futebol. Jogava muito. Futebol. Jogava Mas é direto. bem assim, cara. Aí ele pegou e começou a fazer o estudo, mano. Aí ele chegou a irmã Alice e falou assim, irmão, até o batismo em agosto, dia 22, eu falei, eu quero batizar. Ele, irmão, não é por causa do seu aniversário? Eu falei, não, pastor, é o desejo que tem no meu coração, eu quero batizar.
Aí ele, tá bom, vou marcar. Quando ele voltou, e todo dia, pastor, todo dia nós ligávamos pra ele. Eu comecei a ter sede, nós lá em casa, comecei a ter sede da palavra, que nós ligávamos pra ele pelo telefone, pastor, vai lá em casa estudar a palavra. Ele falou, irmão, tem que feito comigo pros meninos. Eu falei, não, vai, o senhor já leva armar o e já leva pros meninos. Passa, o homem que falou que 9 horas da noite tava tarde, saía 11 horas, ou meia-noite, 1 hora da manhã de casa. Eita, meu Deus. Estudando a palavra. Aí foi na hora que ele começou, falou do batismo, batizou eu e a irmã Thelma junto. Né, doido. Aí ele voltou e falou, irmão, tem uma notícia pra você. O batismo vai ser mais dia 22. Aí eu falei, que dia, pastor? Dia 15 foi melhor ainda. Tá mais perto. Aí eu batizei dia 15, foi o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz? Assim, dentro da igreja foi. Você quer quando você casou, irmão? Não, dentro da igreja foi mais feliz, pastor. Aí, através desse estudo que o pastor Augusto fez em casa, meus irmãos tudo se batizou. Os 5. Os 5. Você não falou quantos tinha? Os 5, tipo assim, e foi tudo o pastor Augusto batizou. Tipo assim, eu tenho muito pastor, tive muito pastor, mas assim, um cara que eu levo no coração, como exemplo, é o pastor Augusto. Não, tem uns que marcam. Ele marcou minha vida. É assim, dá até um nó na garganta, né? Mas o Augusto, ele foi benção assim no meu casamento, na minha vida, tipo, ele, 2, né? Ele e o Edson, assim, não tem palavras, cara, pra descrever. E o Augusto, eu lembro que ele do estudo, acho que em alguns momentos a gente ia na casa dele, vocês estavam lá passando estudo. Mas assim, a gente brinca, né? Porque não fazia nada errado, mas é bom isso, cara. Porque eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma moça que ela ouvia todo mundo contar os testemunhos. Não, que eu era ex-drogado, que eu era ex-viciado. E aí chegava nela, eu sou crente. E aí uma pessoa, ela chegou e falou assim, tá criando uma crise nisso, tipo. Eu não tenho história pra contar. Aí o cara falou pra ela, cara, a sua vida é uma história, você nunca se corrompeu com o mundo, né? Glória a Deus. Falou pra ela. E às vezes a gente eu até brinquei esses dias na lição. Eu falei, cara, às vezes a gente vai contar do nosso passado, né? Nossa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tomei 3 tiros no peito e não morri, e era isso, era aquilo, e aí quando a gente fala, aí eu me converti e virei crente. Acabou a empolgação. Não é, gente? Vocês já repararam isso daí? E é assim, parece que é um orgulho da história, né? Assim, não que a gente não tenha que contar, eu imagino que nem a Fanny estava contando dos desafios, né? É interessante porque às vezes tem pessoas que passam pelos mesmos desafios. Sim. Pelas mesmas dificuldades. E às vezes não sabem como resolver isso. Não sabe, que nem a Fanny pode até falar melhor, que o ápice para, de fato, a mudança de vida foi o próprio agir de Deus, né? Sim. Mas às vezes pode ter que tem alguns outros meios que a gente fica com medo, sabe? De, sei lá, de procurar alguém, de trocar uma ideia, de conversar. E você, Fanny, depois que você teve esse reencontro com Jesus, como é que foi? Aí eu fui disciplinada. O famoso banco! Caramba, hoje nem existe mais isso, né, cara? Você acha errado o não, banco? vai criar polêmica. Não, eu acho errado, sempre eu acho errado. Eu acho que foi a melhor coisa pra mim. Eu acho errado, mano. Tipo assim, eu acho que tem que tratar aí antes de chegar na situação. Mas... assim, ó, Valdeir, tem 3 tipos de disciplinas na igreja. A gente aprendeu isso até, né, esses dias lá na nossa igreja. Eu vi o cuidado de Deus. Tem 3 tipos de disciplina. Principalmente pela tua vida, na minha vida. Mas foi eu que disciplinei você? Não, mas tu me ajudou pra caramba. Sempre tava lá pra conversar comigo. Glória a Deus. Você, a Débora, a Lili, sempre esteve próximo pra me ajudar nesse período. Uhum. Então, eu acho que foi fundamental pra mim. A gente vê, né? Muita gente saindo da igreja quando é disciplinado, que hoje não tem mais, né? Mas eu acho lamentável. Eu acho que é a falta de ter alguém de confiança ou alguém capacitado para cuidar dessas pessoas. Porque às vezes não é nem culpa dos pastores. Eles não têm o tempo suficiente para todo mundo. São muitas obrigações dentro da igreja. Então, e às vezes
vamos dizer que às vezes é uma falta de força da pessoa também, de continuar. Então, às vezes a pessoa se rende e fala, já não posso fazer mais nada na igreja mesmo, então já não vou, aí não vai um dia, não vai outro, e sai da igreja. Mas aí a gente, assim, eu não tô querendo criticar quem sai, nem justificar quem fica, né? Sim. Mas é interessante, assim, a disciplina em si. Colocar de banco eu também acho que não é a solução. Mas a própria palavra diz, né? Que Hebreus 12 vai falar que o pai que ama o seu filho disciplina ele. O próprio Deus nos disciplina. Né? Porque ele nos ama, não é porque ele quer ver o nosso mal. Sim. Mas assim, o grande problema da disciplina, e foi por anos assim, graças a Deus isso tem mudado, e serviu também no período que era assim, não estou querendo criticar, mas a gente às vezes colocava-se de banco, mas não tinha um acompanhamento. É isso que eu falo que eu acho errado. Entendeu? Porque é no momento mais difícil da vida do cristão, é quando você é disciplinado, e é nesse momento é que a gente precisa de ajuda. Sim. Só que assim, o que eu percebo, não sei se vocês têm essa mesma percepção, pelo menos eu quando era mais jovem, o que me atrapalhava muito na minha falta de persistência, vamos dizer assim, de não pecar, ou pecar e não cometer o mesmo, porque pecar a gente vai pecar todo dia, né? João vai falar isso, que se nós falamos que não pecamos hoje, a gente mentiu, acabou de pecar porque mentiu. Exatamente. E aí, mas de cometer os mesmos pecados, às vezes é a vida com Deus, sabe, a vida com Deus. Um exemplo assim, ó. Pra mim, eu achava que jovem não podia ficar muito tempo solteiro. Um pensamento meu, tipo assim, começou porque você tá namorando, tá solteiro, né? Deixa eu colocar melhor. Tá. Né? Porque solteiro. Mas eu pensava, eu tinha esse preconceito, tipo, o cara vai ficar 1, 2, 3, 4 anos, não vai aguentar. Mas aí hoje eu vivendo, não porque eu sou casado, que é mais fácil de falar, não é isso, tá? Mas a gente desfrutando de fato dessa vida diária com Deus, a gente encontra satisfação em Deus em tudo. Sim. Né? A gente tira o foco de nós, né, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, e foca em Deus. Eu percebo, que nem a Fanny falou que a gente auxiliou ela, mas eu mesmo pequei muito nisso de motivar os jovens daquela época a ter essa vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus às vezes era ali, e não estou falando que é errado também, mas era pouco. Tipo na igreja, no evento, a gente se enchia, mas aí a igreja, o culto acabava, a galera ia embora. E como que era segunda-feira? Na época que eu me converti, quem me ajudou muito também foi você. Você, o Fá, o Felipe do Augusto também me ajudou muito. Filipinho, tá lá. Porque quando eu veio da igreja teve as polêmicas, né, mano? o Valdeir tá doido pra polemizar. Não, teve as polêmicas. Então, tipo, certas palavras tem dentro da igreja, se você não tivesse, você sai fora. Então foi o que nós vivemos. Tipo assim, tem a época que não dava vontade nem mais pra igreja. Você mandava mensagem pra mim, passava lá em casa tomar a coca, a abençoada da coca. Hoje a gente nós não tocava toma ideia, mais. né? Nós tocava ideia, né? Que você me ajudava. Então, pedia pizza, né? Pedia pizza. Nós saímos pra comer caps, né? Aquela pão com carne lá no Rafa. Entendeu? Nossa, era muito bom. Entendeu? E nós tocava a maior ideia, tipo, você me dava conselho pra onde é que iam fortalecendo. Porque depois que eu me converti, que eu me batizei, aí o negócio ficou difícil, ficou estreito, mano. Parecia. Mas você fala o quê? Se adaptar com a igreja? Não, com a igreja foi bom. Ou os desafios? Porque assim, tem dois... Tipo assim, com a igreja foi muito bom que eu tinha vocês. Eu apoiava. Mas aí foi onde é que veio os pratos do inimigo? Mano, eu fui desse jeito, parecia tanta mulher, velho. Foi desse jeito? Sério, mano. Sério, parça. Que bonitinho. Sério, mano. Tipo assim, que eu ficava assim, mas já pensou, mano, quando eu tava lá no tinha compromisso com Deus e não parecia desse jeito. Entendeu? E me enviava no prato, parça. E o que eu acho mais assim, foi uma coisa muito assim, que me marcou também foi quando eu me converti. Eu estudava para lá no pastor Augusto e eu comecei a entender sobre o sábado, essas coisas, né? Aí eu falei pra ele, eu cheguei na empresa e falei que eu não trabalhava mais no sábado. Não trabalhava. Mas por quê? Eu falei, porque eu ia ter compromisso na igreja todo sábado. Que antes você trabalhava de segunda a segunda. Direto, mano. Queria ficar rico. Que ela precisava, me encarregar, tava com os problemas de saúde da família da mãe dela e eu ficava no lugar dela que não se resolvia. Aí
E nesse ano que eu me converti, que eu comecei em 2015, 2016 o pastor Augusto me deu o carro da escola bíblica. Aí, mano, pensa que eu sofri, tinha vergonha, mano, tremia, não dormia de noite. Aí a Miralvinha me ajudou muito também no monte, o marido dela, o Ismael, a esposa, mano, a mãe do Daniel, nós ia pro monte essa equipe, e eu orando nesse propósito, pastor Augusto, eu orando. Cabe a timidez, mano. Então foi uma coisa que me marcou, tipo assim, eu cheguei na empresa e falei que não ia mais trabalhar. Não sabe, não ia mais trabalhar. Mas por quê? Porque eu tenho compromisso na igreja. Todos sabem. E pra glória de Deus, mano, não é pra minha glória. Tipo assim, eu não trabalho mais no sábado. Eu sou muito feliz, assim. É o que Deus me fez na minha vida, assim, depois. Teve luta. Mas... Vai ter. Até o final da vida. Mas foi muito bom, mano. E como que foi que vocês se conheceram? Ai, passa. Você quer mais eu falo. Ué. Vou começar com a Fanny. Não, ele chegou na igreja, eu já estava lá, né? Eu vim pra igreja que a gente tá agora, em Diadema. Eu tava com 16. Aí você chegou em 2015. Eu já tava com 18. Depois eu fui liderar um grupo de jovens pra cantar. Aí não eram bem jovens, o grupo era pra adolescentes. Então. Não lembro disso. Ela matou um sonho, pastor. Então, eu fui chamando o pessoalzinho mais novo do que eu, principalmente, né? E ao meu ver... Eu era velho, eu pensava que eu tinha 30 anos, mano. Eu achava que ele era bem mais velho. Aí eu fui lá falar com ela todo feliz, parceiro. Tipo, feliz, vou junto. O grupo era do quê? De adolescentes. Pra cantar? Pra cantar. Porque tipo Era assim, geração eleita. Quando nós era Então, tipo assim, quando nós era na Bahia, você pode ver, sempre tem as fotos. Nós ia todo mundo na frente cantar, a minha mãe, meu pai, nós ia, deu aquela escadinha. Aí ela começou a falar com os povos, tipo assim, na época eu tinha 21 anos. De 21 a 23. Não, você se converteu com 23. Eu tinha 23 anos. Não, você tinha 24. Não, Você aceitou Jesus com 23 no Alvarenga. Com 24 você batizou. Não tô essa conta errada, parça. Você foi. Você que fez a Você que tá falando pra gente aqui. Porque eu me batizei em 2015. Você batizou em 2015. Eu aceitei em 2018, são 2023. Então são 8 anos. 8 anos, parça. Que você batizou. Então foi desculpa aí, gente. Tá? Então faz 9 anos Mas que vai. ele voltou pra igreja. Geração eleita. Parça, eu fico muito feliz de falar com ela. Mas eu falei, é pra mais novo, né? Seu irmão cantava, não cantava? O Vanilson? Pitoto, eu chamei o Pitoto. O Pitoto tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Voltei triste, parça. Sabe aquele dazinho? Matou o sonho. Volta o cachorro arrependido, com o rabo embaixo das pernas. Voltei desse jeito, parça. Começou abaixo, mano. Mas eu acho que o Pitoto não cantou no Geração Eleita. Ele cantou no grupo louvor. Ele cantou no grupo de louvor, mas na Geração Eleita não. Ficou mais o grupo e foi aí que a Tainá começou a cantar. Aí a gente formou o grupo, beleza. Aí eu falei isso pra ele, que eu não tinha muito contato com ele na igreja, porque ele era muito quietão. Ele era muito na dele. Até hoje, né? Eu sempre fui a pessoa de chegar e conversar com os outros. Só que se a pessoa não dá ousadia, não dá conversa, eu não vou continuar conversando. Então, pra mim, eu ia falar mais com o Denis, com o Wanderson, que eles falam mais, né? Eles respondem, né? Não é só, não, sim. Não gosto disso. Então desde aí agora você ficou com dó de mim dizer não, aí já ficou... Né? Aí... Deixa ela terminar. Coloca palavras na boca dela. Eu não sabia não, parça. O que, moço? Aí depois a gente tava um dia lá na frente conversando assim. Tudo, Você não achou? Ó, riqueza. Aí você estava lá conversando. A gente tava conversando lá na frente da igreja. Aí eu já tava solteira de novo. Aí eu peguei. A gente tava falando sobre viagens, né?
sobre lugares que a gente gostaria de ir pra morar e tal. Tava só os adolescentes, não, os jovens, vamos dizer os jovens. O Valdeir tava lá. Valdeir não é adolescente, mas 23 anos é adolescente. Ô, Valdeir, você tá forçando a amizade, né? Ainda mais que ele não tinha cara de 23. No trabalho dele, o povo falava que ele tinha cara de 30. Com 18. Cara, você sabia que eu sempre sofri com isso daí também? Quando eu comecei a namorar com a Débora, eu tinha 16 anos, cara. A irmã dela falou que eu tinha acho que 25 ou 30 anos, só não me lembro, cara. Você acredita? Dá tristeza, né? Mas hoje você tem a cara da idade que você tem. Hoje você parece até na mais roça, novo. por isso que... querendo ou não. Mas continua, Fanny. Vamos meter o foco aqui, senão vai começar a... Esquecer. Vai virar conversa de fim de curso isso aqui. Então aí a irmã falou assim, pra onde você quer ir, Fanny? Eu falei, eu tenho vontade de ir pro Paraná, né? Aí ele respondeu, eu também. Aí eu... Aí a irmã já falou assim, por que vocês não vão junto? Aí eu... Não sei não, né? Já peguei e desconversei. Aí ele foi viajar. Eu acho que eu tenho um negócio com isso das pessoas viajar, eu sinto falta, sabe? As pessoas? Porque eu tenho uma amiga que eu amo ela, eu a amo. Eu só criei amizade com ela quando ela viajou pro Ceará e ficou um tempo lá. Quando ela voltou, eu fiquei tipo, cadê você? Por que você sumiu? Eu tinha 5 anos. Aí até hoje a gente é amiga. Eu acho que eu tenho isso. Quando ele foi pra lá, eu comecei. Sentindo a falta. Saudade. Aquele jovem, né? Aquele jovem com cara de velho. O Benjamin Button de Diadema. Ela nem contou isso, né, mano? Ela nem contou quando nós chegamos lá. Ai, Jesus amado, eu tenho que cortar isso daqui. Continua, mano. Você foi pra onde? Pra Bahia? Pra Bahia, mano. Fala, e aí sentiu falta e o quê? Aí eu falei, até foi contigo, não foi? Acho que eu falei pra ti que eu tava... vocês ficavam falando, e o Daí? E o Daí? O que você acha dele? Mas era metida cupida mesmo. Mas era metida cupida. E o Daí? O que você não dá chance pra ele? Aí eu... né? Não sei. Porque, não sei, tô aqui só. Mas quem sabe? Aí tu começou a mandar mensagem pra ele. Aí agora ele fala. É verdade, mano. Mas você tava na Bahia já? Na Bahia, passa. Pode crer, cara. Eu fui na Bahia, em 2017. Fui final de dezembro de 2016 para 2017. Mas você já tinha algum sentimento por ela? Não, mano. Pra realidade, não. Não tinha, pá. Tipo, eu olhava pra ela assim, normal. E como que surgiu o lance das mensagens? Eu não lembro. Porque assim, passou, eu sempre olhava pra ela e falei assim, não, eu pensava assim, ela nunca vai olhar pra uma pessoa em Goiânia, lá, não sei nem se falar direito, lá da roça, entendeu? Só que eu pensava desse lado assim, tinha isso na cabeça. Aí eu fui pra Bahia, mano, lá, o teu pastor lá, o pastor que pregou aqui, chegou lá, e nós começamos a conversar. Ele não tava mais na igreja, tava em outra igreja. Ele foi passear lá. E eu tinha bem na época que eu tava lá também. Nós sempre conversar. E eu, na golpe da moto dele, falei, ô pastor, nesse período você já tinha me indicado para a liderança dos jovens. E eu fui, mano. Aí eu falei, ô pastor, a gente pode fazer mais de um propósito na igreja? Ele falou, pode. Aí eu falei assim, um propósito é para Deus me fortalecer na minha vida espiritual. O segundo, para ele me dar uma esposa que caminha do meu lado. E o terceiro eu vou buscar pela juventude. Falar desse jeito. Ele falou, é isso aí, irmão. Aí ele falou, irmão, tem umas irmãs aí na igreja, tal. Vai na Bahia. Vai na Bahia. Aí você começou a mandar mensagem, vem, Valdeir, vem. Sua Rebeca tá aqui na igreja. Aí eu voltei. Aí cheguei na igreja e ele falou assim, a tua Rebeca. Aí eu falei, mas quem? Ele falou, olha direito. Eu falei, mas quem? Eu falei isso, devagar do jeito que eu sou, tô acreditando, né? Você falou assim, olha direito. Eu falei, mas ninguém me quer aqui não. Então, aí você falou assim, ela começou a estudar, você falou assim, começa a mandar uma mensagem, bom dia, boa noite. Verdade, mano. Ai,
Vocês eram engraçados. Aí, pra eu mandar um bom dia, boa noite, sua vida nem escreveu direito, passou. E a princesa, né? Mano. Como foi seu dia, princesa? Verdade. Não, mas deu E certo, ele ó. me Aí, enrolou. Ela falou assim, qual é a sua vontade de estudar? Eu falei, eu tenho vontade de estudar. Eu vou estudar. Que nada, mano. Aí, Olha, ele quer estudar pelo menos. Porque é realmente o que ele falou, ele é a minha exceção. Porque, digamos que não era o tipo que eu geralmente... É que eu namorei algumas vezes. perdeu até a conta. Toda pessoa que namorou. Eu só namorei. Mas Fazer o biotipo. ele não era muito... Não era o padrão. Aham. Mas ele sempre foi o que eu pedi desde mais nova pra Deus. Eu falava, Deus, eu quero um homem moreno, um pouquinho mais alto que eu e até uns 2 anos mais velho. Tá vendo, passa? Aí eu ri dela aí, tanto falar do velho, casou com o velho, né? Como não de velho, Você né? tem 2 anos a mais que eu. Isso é bom, hein, cara. Mas é bom. Mas, Deus surpreende, porque aí eu você nunca foi imaginava. Das mensagens eu lembrei. Cupido. Mas aí, vocês começaram a namorar, pediu ela em namoro, ó. nada, quem pediu foi ela. Ela Fala pediu namoro. direito. Passa, aí, beleza. Aí na época era a Natália ali dos jovens, você era quem nos fortalecia por fora, e era o Romário, a Thaís, a Tainá. Aí nós foi pra casa do pastor Augusto, passa. Chegou lá do nada o Romo, todo mundo pro Puerta Chieta, mano. E nós foi. Verdade, eu não fui não. Não, você não tava lá esse dia não. Eu Você acha que lembro. foi trabalhar de Uber, sei lá, que Eu você foi lembro. no sábado à noite, mano. É, eu lembro Aí disso. foi onde é que rolou o primeiro beijo. Lá? É. Nós tá cheio, você tem um Eu lugar não lá quer que foi, saber passa. disso não. Aí o Romo, vai, Fernando, vai, eu dou um rolê em vocês lá. Aí nós saímos lá. O Romário também era metido a copia. É, o Romo é da hora, passa. Aí nós foi ali nós comecei, mano. Isso E é... aí, tu pediu. Aí eu fiquei mais. Aí fiquei com ela, aí eu voltei. Mas aí fui pedir o pai dela e a coragem, mano. Não tive não, mano. Pastor, né? Aí o pastor. E aí, você foi lá? Aí nós foi na casa. Aí nesse dia foi dia de domingo. Foi. Nós foi, o João foi todo mundo pra casa da Marta. É. Da Romildo. Era muito da hora também, a gente ia todo mundo pra lá. Aí nós ficamos, tem até uma foto, nós ficamos lá em cima na sacada, tipo assim, conversando. Aí o presbítero já tava. É que nós brincava, né? É. Brincava e eu vi que ele não gostava muito das brincadeiras. Ah, mas esqueci de falar, pá, esqueci de falar, quando eu fui pra Bahia, voltando atrás, o pai dela falava assim, É verdade. e aí, Bigode, que chama de Bigode, você vai pra Bahia? Falei, vou. Porque vocês eram É amigos. isso daí. Nessa época eles eram mais amigos. Nós somos amigos, né? Ô, Bigode, Bigode, tá certo, vai pra lá caçar um bigodinho. Mal ele sabia que a bigodinha era a filha dele. Aí quando eu voltei que comecei aí pedi ele namoro, fiquei assim, quer namorar com sua filha e tal. Aí ele deixou, né? Aí depois ele falou assim, Ah, mas ele ficava bravo, cara. Eu zoava com ele e falava assim, ô presbítero. O bigode pegou tua filha. Aí ele falou assim, né? Fazer o quê? Deu chapéu, mandei ele buscar um bigodinho na Bahia e veio pegar a minha. Ai, cara. Aí você pediu ali namoro lá no encontro jovem? Não, aí nós voltando pra casa dele, né? Aí ele começou a perceber. Falei, então, eu chamava ele de bigode, então, bigode, tô gostando da fã. Tipo, eu ia pedir namoro e tal. Bigode, você é um rapaz que eu gosto muito. Você é um rapaz que tá na igreja, tá firme. É bom, você vai fortalecer minha filha também. E aí começaram a namorar. Ai, começamos a namorar. Comecei a namorar. Aí com um mês ela falou que queria aliança de compromisso, passou sem dinheiro, né? Mas ela que pediu Ela que aliança. pediu aliança na casa da Marta. Na casa da Marta, igual hoje. Se até o lugar que eu for lá, eu falo não foi o lugar. Tava eu, a Marta, minha mãe e Memória ela. boa, irmão. Isso aí. Aí ela falou Se assim, você perguntar como tava o clima no dia, ele fala. E a lua era cheia. aí ela falou assim, eu quero aliança de compromisso. Eu falei, tá bom. Eu falei, e agora? Aí eu comecei que uma pessoa que tipo, me ajudava muito, sim. Até hoje. Meus irmãos sempre me ajudam muito. Uma pessoa que eu tenho mais assim, ligamento é mais com o Vandinho.
Tipo, mas disse, tipo assim, nós somos um pilar dos outros, entendeu? Tipo, a gente troca ideia, resolve a situação. Opa. Resolve a situação. Aí falei, Ivan, a Fanny tá pedindo nesse compromisso. Ele falou, e aí? Eu falei, tô sem dinheiro. Ele falou, não, pega meu cartão que vai lá, eu dou pra você. Aí eu fui na eu dei pra mim. Aí eu fui lá, comprei. Aí só passei, aí na época A gente foi junto. Foi junto, ela escolheu. Tá? Aí passa um 15 dias, um mês, queria terminar. Como que foi esse lance aí? Eu lembro, como é que foi? Eu acho que não sei se foi as amizades dela, não sei. Foi, eu acho que Não foi foi uma crise, exatamente. alguma coisa que rolou. Não, mas aí eu passo, aí a Martinha começou a me fazer o cursinho lá, e ela na faculdade ela falou que não queria mais. Aí eu mandei mensagem pra você trabalhar de Uber, você viu? Não. Você pode falar mais. Não, que aí eu mandei mensagem pra você. A Fanny quer falar alguma coisa, fala, Fanny. Não, porque vocês, foi isso aí, só. Deixa a Fanny, vou ver o que já foi. Não, porque na verdade eu tinha um amigo virtual que eu conversava bastante com ele e tinha uma amizade, digamos, quase colorida, assim, virtualmente. E aí ele começou a conversar mais comigo e aí o Val viu uma mensagem e ficou com ciúmes. E aí eu fiquei, O homem sem problemas sentiu ciúme. Não, passa, Tô mas brincando, mas imagina você tá namorando com uma pessoa aí, você chega lá, vê outro homem dando amor, aí a pessoa manda um cara ele amor, ficava coração. falando assim. Não tem quem. Não, Entendeu? eu E aí? falo que tá certo. Agora virou caso de família aqui, gente. Mas aí, o que foi Mas aí eu falei, vai ficar causando. É meu amigo, não sei o que, mas aí depois disso eu vi que ele realmente estava certo. Tipo, aí eu falei, melhor terminar então. Porque também acho que não vai dar certo. Nós dois temos ideia diferente. Essa questão de estudo, de visão. Eu pensava que a gente tinha ideias diferentes nessa época. E ele era um pouquinho assim, uma visão machista, vamos dizer assim. Extrema direita. De direita. Já Então foi eu fiquei, socialista, misericórdia. acho que não dá certo não. Aí eu falei isso com ele. Eu sei que a gente foi parar lá na sua mesa. 11 horas da noite. Aí eu mandei mensagem para o Heitor, não vai dar certo não. Aí ela tem que dar mensagem para mim, eu enviar mensagem para você. Ele falou, não, aí você cortou com o carro lá. Não, faz assim, daí. Aí você vai buscar ela lá em Jabaquara. Fui de moto, eu buscar ela todo dia de moto de Jabaquara, pá. Verdade. Aí nós foi pra lá, mano. Cheguei lá às 11 horas, fui chegar em casa 2 horas da manhã. 11 horas, verdade. Ligou até pros seus pais pra avisar que você tava lá. Sim. E engraçado que foi esse menino que também me deu um conselho pra ficar com ele. Porque ele falou assim, você tem que ficar. Ele falou, você tem que ficar com quem gosta de você. Porque eu acho que eu não tinha um sentimento real, assim. Então ele falou, mas você tem que ficar com quem gosta de você. Então eu falei, né? Verdade. E eu digo que amar é uma escolha. Realmente eu escolhi amar ele. E a cada dia eu aprendo a amar mais ele. Então eu acho que foi mais isso. Não foi tipo, eu me apaixonei por ele de primeira Mas você instância. sabe que a gente tem um debate no podcast já desde o começo sobre se amar é uma escolha ou um sentimento. Eu vi já alguns. Com algumas pessoas a gente pergunta, né? Na verdade a nossa igreja tem um debate muito forte lá com alguns jovens sobre isso. E foi só esse impasse que vocês tiveram? De querer terminar? Que foi que eu lembro, foi. Mas foi até o casamento, era uma dúvida constante. Só que eu fiquei bravo, parceiro. Porque fiquei, tipo Mas assim. por quê? Não, depois, tipo assim, quando eu noivei, bem no dia do meu aniversário. E você era inocente, você mais Vandinho porque sabia que ela tava fazendo um bolo pra mim no meu aniversário e não me falou. E você sabia que eu ia pedir ela em noivado. Sabia? Sabia sim. Só, mano. Aí mas depois... era surpresa dos dois lados. Mas você era meu amigão. Mas eu não posso. Nossa, só que aí, mano. Verdade, você fez um negócio lá no bolo, não foi? Isso aí que deu B.O., mano. Isso aí que deu B.O. Passa, não foi nem eu que fiz, mano. Não, mas primeiro
contar. Eu que pedi em casamento, tu. Foi verdade. Ah, foi mesmo. Aí, depois desse negócio tudo, nós conversamos aí, que foi lá na tua casa. Graças a Deus. Aí nós fui na faculdade, mas ela foi fazer umas apresentações. E nós vimos quando chegou no terminal de Piraporinha. Tava um frio meio de junho, mano. Um frio. E aí ela me abraçou e falou assim, o ano que vem não quer ficar não quer passar o ano que vem esse frio sozinha, não. Aí me pediu em casamento, mano. Ela que me pediu em casamento. Cara, pediu namoro e casamento. Namoro em casamento, mano. A Débora também foi assim. Mas nós somos assim, nós somos mulher difíceis. de atitude. Ou nós somos muito lerdos. Atitude, não Nós somos gosto de difíceis. esperar. Nós é muito devagar, mano. Aí, mano. Aí ela pegou aí, beleza, aí nesse dia do aniversário de 22 de agosto de 2018. A gente começou a namorar em março. Em agosto nós noivou. Foi bonito o negócio. Nós começamos a namorar dia 6 de março. Bolo. No dia do aniversário do Bigode ainda. No dia do aniversário dele, ela me pediu em namoro. Um presente pro sogro. Um genro. Melhor presente, não? Aí beleza, aí no dia 28 de agosto de 2018 eu pedi ela em noivado. Aí se eu pedi, passa. Aí sim, aí não é possível, né? Eu falei pra ele, você vai fazer o pedido Só que aí eu fiquei tão certinho, bravo depois, quero... passa, que aí eu quase terminei. Mas por quê? Por quê, mano? Eu fiz, você viu que eu fiz o bolo, o bolo, fiz a caixinha da chocomilha, tudinho com chocolate, botei o nome dela, tudo. Aí ela foi, tirou foto e mandou pra esse rapaz rindo de mim, que a mulher escreveu errado o nome dela. Eu mandei pro rapaz. Mandou a foto, amiga, foi pra esse aí mano. mesmo que você mandou. Tá bom. Esquece essa parte, mano. Aí- Era tão bonita a história. Aí, parceiro, fiquei bravo, mano. Falei, caramba. Porque, tipo assim, eu fiquei bravo, mas fiquei chateado. Porque, tipo assim, eu nunca escrevi direito, parceiro. Nunca, entendeu? Mas não foi eu. Foi a mulher lá que fez errado. E ela foi os dois tirando onda da minha cara, mano. E eu vi na mensagem do WhatsApp dela. Aí eu fiquei chateado. Ele Mas- gosta de fuçar o WhatsApp dos outros. Não, parceiro. Tipo assim, aí eu comecei. Aí. Boneco, pô. Sério, mano, eu fiquei chateado. Imagina, parceiro. Só águas passadas, né, mano? Agora não, agora eu. Mas e aí, casou? Aí. Rapaz, casaram. Que dia que vocês casaram? Aí nós casemos. Aí nós foi atrás dos padrinhos, né, pai? Nós foi atrás dos Não padrinhos. respondeu. Não, mas aí. Nós casamos dia 5, no cartório casamos dia 5 de julho. No cartório. E na igreja nós casamos dia 8 de julho. Tava frio, hein, mano. Tava muito frio aquele dia. Tá mó frio, mano. Mas ali. Mas foi bênção de Deus. Mano, eu vou te E vai contar. acabar. Vou te contar uma benção, Aquela parça. pregação. Na época, mano. Na época do meu casamento. Mas não sei que nós veio pra piscina no outro dia também, foi? 2 dias de festa. Quase nevando. Passa, na época do meu casamento, nós compramos tudo, tipo assim, graças a Deus, a igreja de Diadema, sempre ajudou a gente, viu? Tudo. Uma bênção nas Uma nossas benção. vidas. Mas você, a Débora, a Lídia, o Fábio, mano, tipo, não tenho o que falar de vocês, mano. Foi tipo assim, foi um alicerce pra nós. Até hoje vocês são um alicerce da gente. Aí passa, e eu fui pro monte, porque sempre quando nós começamos a noivar, eu aprendi, fui pro monte, toda a campanha na ria. Aí nós vemos, vamos pro monte. Aí quando nós abrimos para o pastor Augusto, fui conversar com o pastor Augusto, olha, eu vou abrir para a igreja, vou pedir a igreja. Aí abriu para a igreja, a Mira falou assim, pode deixar que a parte da cozinha eu resolvo. Mano, todo mundo falou assim, eu dou isso, dou aquilo, daqui. Aí eu falei, vou comprar carne. Paguei em 75 quilos de carne, R$926. Aí eu falei, mano, e nós tínhamos convidado 250 pessoas. Caramba. E eu com medo, não vai dar. Fui pro monte, parceiro. E eu ia aqui na menta, sabe aquela menta, a menta tá pesada? Aí cheguei no monte, mano. Deus usou a irmã Miralva, velho, sem saber de nada. Aí ela falou assim, Deus não me falar pra você que no seu casamento não vai faltar nada. Vai multiplicar tudo. Xaramanai. Mano, como foi no outro dia, aí ia casar, tipo, nós casamos na sexta-feira, nós ia sempre montar sexta passada. E já na quinta a gente ia casar e no domingo a gente ia pro outro casamento na igreja, né? Cheguei lá, passa. Diz o finado do esposo da Romilda que tinha 315 pessoas no casamento. E ele falou isso pra nós. O seu Carmine. Ele falava direto isso aí. Pá, sobrou carne.
Sobrou tanta carne, você tem noção. Nós foi. Eu lembro que no outro dia nós nem precisou levar, que tinha combinado de levar pro outro dia do churrasco. Todo mundo comeu, até hoje os povos falam do casamento comeu. Nós foi pra lua de mel, quando nós voltamos já tinha carne, mano. Nossa geladeira. Tá, glória. Foi bênção. Multiplicou. Deus multiplicou. E tem lá assim, Deus lá deu muito. E o pós-casamento? Fala pelo microfone. E a gente, assim, antes da gente casar, o que fez muita diferença, a gente guiou o nosso casamento muito em oração. Isso. A gente tinha o Faz o Céu Descer, Da né? hora na época. Nossa, que era... Finato faz o céu descer. Ai, coitado. Monte. É, o monte, na casa dele, fez muita diferença nas nossas vidas, porque era tipo assim, você pensa uma coisa, não vai dar certo. Deus vinha na lata e falava, não, sou eu que tô no comando, sou eu que tô no controle, então vocês têm que confiar, não ter medo e vai dar certo. Ela veio de uma coisa agora. Quando nós estávamos namorando, quando eu vim da Bahia, tava uma campanha, foi teu mineiro, o Edson, fez a campanha no jardim de oração, no monte. E eu fui nesse propósito que eu falei lá atrás, das 3, sei que eu falei na igreja, lá na Bahia, pastor. E aí, eu tava os povos falando que eu não tava certo, mas os povos próprios da igreja, mano. Sim. Da igreja me falando, não dá certo. Mas porque tinha a ideia do conflito cultural, né? Isso. O cara do Nordeste com a moça da capital. Aí falando, não dá certo. Eu fiquei mó tristão, mano. Dentro da igreja lá. Na igreja de baixo lá, tristão. Aí você veio lá pra cá, que foi, pastor? Tá aí tristão? Aí eu falei, mano, não vai dar certo não. Mas por que, mano? O povo tá falando isso e isso. Ele falou, aí você falou assim, você nem fala o nome das pessoas. Essas pessoas que tá falando isso, fosse o primeiro que errou na vida, mano. Todo mundo erra, né? Se for desse jeito. Aí eu falei, é mesmo, né, então? Aí deu a cara animada, é mesmo. E fui pro monte, mano. Aí na hora que eu fui pro monte, é que eu nem falei lá atrás, né, da igreja do Alvarez, não deixaram eu falar, mano. Porque lá Deus tinha falado pra mim que eu pegava me contar os dias, que Deus tinha falado pra mim que ele ia me dar uma benção, de que eu aceitei. Que ele tinha escolhido desde o ventre da minha mãe, que o inimigo quis tirar 3 vezes, mas não tirava, que ela era minha. Ele preparou pra mim. Aí quando foi em 2000, no mês que eu falei, 2018, nós estávamos na campanha na igreja, no monte, uma mulher que é muito de oração, então hoje ela não está mais congregando, eu acho, eu não sei. É a Thaís. Thaís lá da esposa de Rosinete lá. Pensa uma mulher, eu lá ajoelhado lá, Deus usou ela, pá, nesse mundo. E falou assim, conta os dias. Lembra daquela bênção que eu te prometi? Conta os dias. Caramba. Passa, vê aquele filme minha mente assim, todinho. Aí beleza. Aí tá bom. Quando eu fui. Que a gente coloca o fundinho da Marvel. Aí beleza, e mesmo assim aí começou, passa. Aí quando é que eu falei que os povos falavam, não dava certo. Aí eu falei, então não dá certo, você falou isso. Aí foi na sexta-feira que eu vinha pra casa, descendo na Mata do Rio de Janeiro pra ir pro monte. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Falou bem assim, a voz tão suave, passa. Eu ouvi falando assim, você não tá orando? Continua orando, deixa o resto comigo. Desse jeito, mano. Aí tipo, cheguei na igreja toda me mandando, né? Aí eu falei assim, era o último dia da campanha, fevereiro. Foi fevereiro. E aí, Mineirão, vai pro monte? Ele falou, irmão, tô esperando nos outros. Eu falei, mano, se você não quiser ir, já recebi minha bênção. Desse jeito. Mas olha aqui mesmo, nesse dia foi só eu e ele, mano. Aí tipo, nós contemos, uns 6 dias, poucos dias, eu comecei a namorar com a Esther. Deus confirmou, mano. De lá pra cá foi luta e foi bênção. E as lutas do casamento? Os desafios de dividir o mesmo ambiente, de brigar e discutir, ter que ir para o mesmo quarto? Vamos sei. Não. Não teve isso não? Acho que da hora, sim. Cara. Não, teve, lógico. Que é uma criação totalmente diferente, né? E assim, por mais que no lar dele sempre foi assim, a mãe dele, o pai dele são muito de boa, eles não têm essa questão de ficar discutindo, sabe? Mas mesmo assim eles são muito firmes. Os meus pais, eles são muito firmes,
Mas eu tinha total acesso pra conversar com eles, mas também tinha um clima mais exaltado na minha casa, digamos assim. Então eu estava acostumada a falar mais alto, a querer cantar de galo, digamos assim. Então isso a gente acabava batendo de frente. Porque ele é um macho alfa, ele é muito alfa. E isso ele puxou muito da mãe dele também. Olha o Cristinha do Galo. E querendo ou não, eu sou uma menina, uma mulher muito de dar minha opinião. Eu não gosto de ficar calada. Geralmente eu não fico calada. Então foi meio difícil os gênios, né? Mas eu falo, a gente tem as diferenças em arrumar a casa. Teve um período, mano, que tipo assim, pá, sempre eu não depende de ninguém, tipo assim, de mulher, de ninguém. Tipo, eu sei cozinhar, sei lavar, sei passar, se possível. Uhum. Tipo, aí abençoada, estudar, não se preocupar, que eu faço tudo. Você Olha. chega, só come, vai namorar mais eu e vai dormir. Só isso. Só! Continua. Mano, eu deixar tudo limpo, arroz cozido, macarrão feito, a carne frita, tudo pra achar, só tomar banho, fazer essas coisas, mano. Uhum. Ah, pois abençoado, ia na cozinha caçar uma colher suja pra reclamar, mano. Lavava banheiro, deixava tudo limpo, mano. Aí eu falei pra assim, ah, pois tá bom, vamos pra frente. Aí eu disse assim, vamos pra frente. Vamos pra frente dele. Mano, aí eu comecei a não fazer nada, pra chegava, eu cozinhava meu arrozinho, comia e dormia, deitar. Por isso eu digo, mulheres, valorize o seu marido que faz as coisas em casa. Deixa ele fazer, mesmo que ele esteja fazendo errado. Deixa ele Eu fazer. ia falar isso. Eu ia falar, mas já que ela já falou. Aí tipo assim, aí nesses confrontos, aí tipo assim, aí começou a ter, tipo, relacionamento começou a esfriar, entendeu? Por causa dessas coisas. Tipo, lá dela, lá no meu, tipo, não importava. Aí, tipo assim, eu chegava na cama, não fazia mais nada. A louça não tava limpa, filho. Só que aí eu ficava tão bravo, assim, eu pegava o celular, ia ver filme, vídeo, essas coisas, entendeu? Aí, teve um dia eu escutei a voz, mano, do Espírito Santo de novo. Desse jeito assim, você tá errado. Cala a boca, Fandes. Eu falei, caramba, eu peguei o celular na hora, bicho, joguei pra lá. Aí eu ouvi essa voz assim, falando que eu tava errado, não era pra um lado, era pro outro, não via ninguém. Aí foi onde é que eu comecei a fortalecer. Aí beleza. Uma coisa que fortaleceu nós muito foi em 2020 que a gente viajou pra Bahia. Entendeu? Aí. Não, aí em 2020. Não, aí nós foi pra lua de mel, quando nós voltamos, nós não ia congregar mais não. Nós começamos a assistir o Diabo na série lá, os gladiadores. Sei lá. Tá esquecido. É os gladiadores, Roma lá. Não vai pra igreja, não foi não, irmão. Eu estou congregando com a Netflix. Parceiro. Eu chegava sexta-feira da firma, eu ficava sexta, ligava a televisão. Maratonando. Assistia direto, mano. Aí quando eu cansava de dormir, cansava, eu pausava e ia dormir. Quando eu acordava, dava pausar de novo e assistia, mano. 3 dias seguidos, assim, a noite toda, de dia. Ô, Valdeir, e quando teve esses desafios de adaptação, né, que acontece, isso é normal, porque são duas pessoas diferentes, com criações diferentes. Sim. E dentro do mesmo espaço, né? Mas antes de você ir para a Bahia, em 2020, Isso. mas teve a questão que você ficou internado, né? Foi. Foi mesmo. E como que foi esse processo? Eu sentia uma dor daqui pra cá, e eu ia na abençoada dos meus convênios aí da empresa, dizia que era dor muscular, me dava remédio, mano. Esse remédio ficava até 6 meses sem doer. Aí começou essa dor de 6 meses, começou a ficar de 3 meses, depois começou a ficar de semana a semana. Aí de semana a semana começou a ficar de todo dia. Aí até quando eu fui pra igreja no domingo, Você tomando remédio. e eu tomava muito remédio forte, nós começava a jogar bola nos campeonatos, tomar remédio forte por causa dos pezão inchados. Era verdade. Entendeu? Porque eu era o melhor, eu e Daniel e o Wes eram os melhores, parceiro. Meu zagueiro. Não. O zagueiro novo que Daniel botava em mim é o Frank? Aquele cara lá, aquele boneco lá que tem todo defeito na. Era o Frankenstein. E Daniel era pulmão cansado. Pulmão cansado, era os melhores do time. Era melhor, cara. É tão melhor que Os nós melhores nos 5 minutos que eles ficavam no jogo. Nós era classificados, os caras ligavam pra gente jogar, mano, assim mesmo assim.
Mas continua, Douglas. Tomava os remédios fortes. Aí eu tomava os remédios fortes, mano. Pra mim, tipo, os remédios eram de 8 horas. Tomava de 4 horas. Pra passar E a a dor. dor Pra passar a dor né? e desinchar logo pra ir jogar bola. Mas você não sabia ainda por Não que sabia, que não. inchava. Os... Não sabia, Você não. falava que era alguma coisa. Eu ia nos médicos, as abençoadas falavam que era tendinite. Tendinite, Verdade. ácido úrico, cada um falava uma Aí coisa. até quando eu cheguei no... Aí fui pra igreja no domingo, mano. Aí lembra daquelas pizzas rápidas, a 10? Rapid né? 10. Rapid 10. Pizza de 10 reais. Aí, Bênção mano, de Deus. Aí eu peguei, eu morava na casa do meu tio, lá no meu tio. Come lá e morre em Ele casa. falou assim, vai lá. Vai lá e traga a pizza pra nós. Eu peguei 7 pizzas, mano, daquela. 70 De reais. pizza e fui. Passo, comi 7 pedaços. Deus castigou, você não chamou a gente. 7 pedaços, mano. De domingo pra segunda. 7 pedaços eu comi. E quem disse que eu dormi à noite? Não dormi não. Aí quando foi de madrugada, eu me saí pra encarregar, falando que eu não ia trabalhar não, que eu ia pro médico. Cheguei no médico, a moça falou assim, deita aqui. Aí apertou aqui pra cá. Não é fígado não. Foi um exame de sangue. Mano, foi o exame de sangue, a minha... Que aí faz o exame de sangue, é 5 horas pra pegar. Ele disse, eu não vou trabalhar não, vou ir pra casa dormindo, dormir a noite toda, tinha tomado remédio. Muita dor, Foi aquela- isso foi 8 horas, que eu passei no médico, foi meio dia eu voltei. Pro hospital. Pro ponto de socorro. Que ela pegou meu exame e falou assim, você tem convênio aonde? Eu falei, meu convênio é Santa Helena. Falou assim, que lá é anexo. Então você vai pro seu convênio mais perto que tiver, você vai ficar internado. Eu falei, agora eu tô morrendo. Acabei de casar, nem ainda aproveitei direito. Porque tinha o quê? 5 meses, né? 5 Que a gente meses. tinha casado. E Foi, aí? eu descobri dia. Aí eu fiquei internado dia 3 de dezembro. E aí você voltou pro pronto-socorro. Aí fui, pro aí fui hospital? direto pro hospital lá em Santander, na Carijó. Aí cheguei lá, fez um bocado de exame pra cá, exame pra lá, exame pra cá. Aí ela falou assim, você tem que ficar em observação, mano. Mas amanhã 5 horas eu posso ir embora? Eu falei, pode. Hoje foi 2 horas da manhã, a mulher já começou a botar os remédios aqui, um acesso aqui, falou, você vai ficar internado. Porque Passa. tinha pegado os exames. Isso, mano, fiquei internado, mano. Pensa um Fiquei lá com sufoco. ele a noite toda. Só a noite toda. Aí Naquela época podia, né? não Mas podia não, parceiro. Não, Tava a os Miguel lá. gente, eu ficava me escondendo atrás Ela do que hoje não portão. pode, né? Por causa É. da pandemia. Ela- Agora mudou Sim, todo o protocolo na hospitalar. época não podia porque ele era jovem, ele não era criança e nem idoso, então não precisava de E acompanhante. respondia também. não Eles dava. Aí foi onde é que respondem. começou a luta. Aí foi onde é que ficou difícil. Aí antes disso, nós tínhamos comprado esse apartamento aqui. Em março. Tínhamos comprado, nós tínhamos... 5 meses de casado não. Não. 2019 para 2020 eu descobri, nós já tínhamos quase um ano de casado. Um ano de casado. E em março de Quando 2020. você ficou internado, você já tinha um Ia ano de fazer um casado. ano de casado. E um ano de casado. Mas quando eu comprei um apartamento, tinha 9 meses de casado certinho. Que ainda tem uma colega minha que falou assim, nossa, se fosse pra ter o filho, era um filho. Então eu fui um apartamento melhor, eu falei, por enquanto melhor ainda. Aí nós compramos aqui, aí tava pagando um período de obra, e nisso a gente tava juntando dinheiro pra quando a gente tava dar uma entrada no negócio de que se fala chave, essas coisas. Aham. Aí, pá, fiquei internado. Ela pegou esse dinheiro, ela gastou tudo. Que ela ia estudar na faculdade, lá ia trabalhar. Voltar ainda não fez curso e ia me visitar, mano. Porque na verdade você que faz esse transporte com a Com a moto, moto, né? Aí você internado, Fiquei internado. ela tinha que ir. Fiquei 7 dias internado. Aí o momento mais difícil foi quando o médico falou que tinha que fazer uma biópsia, passa. Eu chorava, mano, que crescia aquele nódulo assim, ó. Chorando. Até quando eu mandei mensagem pro Vandinho. Evan, eu acho. Aí o médico fez uma biópsia, eu acho que é câncer, desse jeito assim. Eu não entendi o que era biópsia na época. Aí eu comecei a ficar, meu batimento cardíaco, passa, chegou a 220. Caramba. E esse calma. Mas teve uma parada cardíaca. Esse que ia me levar pra UTI, calma. Aí eu falei pra eles, não, vou falar um negócio pra você, médico. Não é câncer. Que tem 7 nefritos no rim. Eu sei que não é câncer, isso eu te falo com certeza. A gente vai fazer a biópsia pra saber qual foi o caso, a origem que levou a perda renal. Aí eu falei onde é que eu sosseguei. Aí eu fiz a biópsia de segunda pra terça. Fiquei 7 dias internado. Aí fiz a biópsia e quem foi lá me buscar foi você. Pra sair tão fraco, mano, não aguentava ficar em pé. Aí você ficou internado por quê? Por causa do problema renal. Não, quando eu fiquei internado, eles sabia. não sabia, aí ele Que chegou e era falou vesícula. que era uma vesícula, tinha pedra na vesícula e ia fazer a cirurgia pra tirar a vesícula. Aí depois me deram antibiótica, a vesícula sarou. E disse- Durante a Diante da internação. internação, sarou. Desinflamou. Aí ele chegou e falou assim,
Não tem nada Não vai na vesícula, não vai precisar fazer cirurgia. Eu falei, então eu vou sair de alta. Aí o médico falou assim, calma. Aqui são várias partes, tem de vesícula, tem disso, aquilo, e o seu problema agora vai passar pro nefro. Que é isso? Nem sabia, né? Problema renal. Ai, meu Deus do céu. Aí foi onde ele descobriu que tinha problema renal. A nefrite Jeffs. Mas né, no começo, no caso, então, No começo assim como? quando você descobriu isso daí do Não. problema, já era... Já tinha perdido, passa. Tanto Porque tomar você remédio. começou o tratamento alguns anos depois, né? Sim, é mas- porque assim, tem o tratamento ambulatorial, que é com medicação, Pra que é tardar. pra tardar começar o tratamento com hemodiálise ou diálise. Então eles vão tentando segurar a função renal. Mas ele já estava em tratamento desde que descobriu Desde na 2019. internação, entendeu? Entendi. Já tomava os remédios, os Isso, Isso. mas medicamentos. quando eu descobri o problema, meu rim tava 26% na época. Que foi internado. Foi nessa época que você descobriu também o negócio da Chagas? Não, o Foi- negócio da chaga foi quando eu tava noivado da Steph, papai. Ah, verdade. Fui doar sangue pra irmã da igreja que tava precisando. Aí cheguei e aí doei sangue com 15 dias. Chegou uma carta em carta e voltar rápido. Aí eu entrei em contato com você tá longe, parece que você tava trabalhando. Onde é que você tava? Aí você ainda falou assim, chama o Daniel. Aham. Aí eu fui e falei com o Daniel. Aí o Daniel assim, bora lá. Aí eu fui, Daniel ficou até dentro do carro dormindo, aquele preguiçoso. Aí eu fui lá. Eu amo o Daniel. Aí, eu fui lá, chegou lá, a mulher falou assim, então, Valdeir, exame seu que não dá pra o sangue seu não dá porque você tem doença de Chagas. Eu falei, o quê? Doença de Chagas. Eu falei, tá bom. Aí ela me deu uma cartinha pra mim pro convênio fazer. Aí cheguei no carro, aí Daniel tava tristão. Tava triste, né, com a doença. Daniel, o que foi, mano? Ei, Daniel, eu nem casei, mano, a mulher vai ficar viúva, velho, vou morrer. Daniel ficou com medo, mano. Daniel é moreno, ficou foi desse jeito. Ficou com medo, mano. Aí eu falei, o que você tem, mano? Eu falei, não, mano, é que eu tô com. Disse que eu tô com doença de Chagas no sangue. Aí eu fiz exame, parça. Aí descobri que tinha doença de Chagas em 2018. Virado 2018, não, 2017 pra 2018, que já tinha noivado. Entendeu? E não tem tratamento pra Não tem. Chagas? Não tem. Aí eu fui no meu convênio. Aí cheguei no meu convênio e o médico falou, realmente tá com doença de Chagas no sangue. Eu falei, e aí, doutor? O que eu vou tomar? Ele falou, nada. Você vai curtir tua vida. Esperar ver E se esperar atinge algum... que quando atingir algum órgão você vem tomar É, remédio. tipo, é certo que vai atingir algum órgão em algum momento. Pra eles é tipo isso, é esperar a hora. Caramba, esperar ficar doente. É. Porque não tem remédio, né? Aí beleza. Aí quando eu fiquei internado em 2019, eu falei por médico, olha, eu tenho doença de Chagas, será que minha chaga tá atingindo o rim? Ele falou, não, a chaga não atinge o rim, ela atinge o coração e o estômago, que é o fígado, essas coisas. E tá bom. Aí foi onde é que eu descobri, aí eu tive o alta, vim pra casa. Mas foi uma recuperação muito difícil, mano. E depois dessa parte da internação, quais os outros desafios que vocês enfrentaram? Ah, mano, aí foi aquele desafio que eu falei lá da vida conjugal. Tipo, nós alinhamos mais, mas tipo, foi onde é que a gente não podia ter. Tipo, você tomou tanto remédio que você não tinha mais. Tipo assim. Como é que fala? Tesão, meu Deus, você não tinha. Tipo, tanto remédio, parece que eu tava. Caramba! Não sentia, Não, mano. eu acho que não tanto pelos remédios, mas o cansaço também. Não. E tipo Mexeu o assim, psicológico Mexeu, também. parceiro. E, tipo assim, eu não tinha mais. Entendeu? Caramba. Tipo assim, e também eu sentia que era muito remédio, mas remédio não tinha, não, mano. Quando eu ia mijar no pé. e também eu ainda eu trabalhava o dia todo e fazia a faculdade, chegava 11 horas, 11h30. Então eu também estava cansada, então tinha essas questões do cansaço em si, né? E a gente ficava assim meio... Nós ainda pensava, aí ela falava, vamos falar com o pastor, vamos falar com o Eu reitor. falava direto, falei, vamos não, falar precisa com não. alguém, não precisa falar com ninguém, a Pelo gente nome resolve entre a gente. Aí, passava até quando. Aí tipo assim, aí sobre o apartamento, aí eu fiquei afastado, mano. Aí eu fiquei afastado, não recebi o dinheiro. Aí quando eu tive. Quando eu fui tudo preparado por Deus. Quando a Steph foi mandada embora do serviço, quem a Steph foi mandada embora do serviço, ela começou a chorar, falei, calma. Aí a mulher, calma, que tudo é preparado por Deus. Aí a mulher, a corretora, foi e falou, e antes nós já tinha casado, né? Falou assim, ó, coloca seu pai ou seu irmão, que é o Valdivan, que senão você vai perder o apartamento. Eu falei, fala pra ela
que o Deus que eu sirvo, ele é dono de tudo. Se for para ser nosso, eu já tinha pagado o quê? Uns 4, 5 mil. Se for para ser nosso, ela vai arrumar um serviço. Mano, ela teve uma entrevista em São Paulo. Quando ela chegou lá na entrevista, ela vai até te contar. Conta aí sobre a entrevista. Não, eu fiz a entrevista e aí quando eu saí na porta, a Caixa ligou. Falou assim, você pode vir trazer a documentação, porque eles têm um período pra a gente assinar os contratos. Que é 3 meses. Não. Tipo, você comprou com a corretora e uns 3 meses a Caixa chama. Daí a Caixa me ligou nesse dia, eu falei, olha, eu perdi o emprego nesse período, mas eu acabei de ser aprovada em outro lugar. Eu acabei de sair aqui. Aí ela falou, então a gente vai te dar mais 90 dias para você apresentar a documentação, para ver se você vai ficar nesse emprego. Aí eu falei, não, eu saí de lá, eu falei, amor, você não acredita, de Deus, porque eles prorrogaram o período pra gente foi a conta certa, né? Foi no mesmo dia. Você liga às vezes um dia antes. Um dia antes eu não ou então perdido. ter se ligado 8 horas da manhã, que ela foi pra entrevista 10 horas, ela tinha perdido. Tipo, ela fez a entrevista e saiu e ligou. Passou. Sim. Entendeu? Aí Foi nisso, muito de Deus. Aí nisso eu fiquei internado, gastou o dinheiro que a gente tava guardando, né? Aí quando foi em dezembro, saí dia 10 de dezembro, aí eles marcou pra gente assinar nosso papel dia 18 de dezembro. E agora, cadê o dinheiro? E quanto era que vocês tinham que dar? Tem que dar 3.400. Pra pegar a chave. Não, pra pagar pra assinar os papel de compra. Aí o que fez? Vandinho mais Pitoto e Nenê. Chegou com 1.500 e deram para mim, mais ela. Mas eu não tinha nem pedido, eu pensava que era emprestado. Aí o pai dela arrumou 300. Quando eu chego na minha conta da empresa, tinha 1.600. Não sei onde é que esse dinheiro de 1.600 estava afastado. Aí, beleza, resumindo, nós conseguimos 3.400. Fomos para lá. Foi ter no Cocinha. Aquele Cocinha tem história do namoro. O Vandinho foi levar nós, foi eu, o Vandinho, e Pitoto e ela. Nós foi. Quando chegamos lá, foi ter aqui na caixa. Aqui perto. Chegamos lá, aí fui, tudo, mano, bem fracão, velho. Saí dia 10, tipo, tava mal fraco, tipo, amalerão, magão. Aí chamou. Mano, pra bênção de Deus. Quando chegou lá, falou assim, tem uma notícia pra você. Falei, que notícia? Ela falou, então, o dia que vocês iam pagar, nesse período de janeiro, até outubro pegar a chave, a caixa cobriu tudo da construção. Caramba, que da hora, mano. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, tem mais outra notícia pra vocês. Eu falei, o que foi? Vocês iam pagar 3.400. Vocês não vão pagar mais 3.400. Vocês vão pagar 2.200. A bênção de Deus nisso. Tipo, teve outra parte, mas Deus foi dando bênção, foi uma bênção. Engraçado que quando a gente comprou, que a gente fez o contrato com a corretora também, ele tinha um salário e eu tinha outro salário, que era, ele recebia 1.800 e eu recebia 1.000. Aí dava 2.800. Quando eu fui contratada, eu recebia menos. Só que o salário dele aumentou. A conta continuou a mesma. Eu falei, Deus dá o que a gente precisa. Glória a Deus. Não o excedente, é o necessário. Mas é nisso que a gente vê a mão de Deus, que é o cuidado dele. Deus cuida. Aí nós pegamos, aí ela tava trabalhando lá, aí foi na época que eu comecei a trabalhar no iFood, parça. Tipo, dei entrada e não recebi, fiquei 2 meses sem receber. Aí vem a benção, né? Trabalhar no iFood e na época, bem na época que começou a pandemia. Tipo, Deus corrige, Deus cuida, velho. Aí beleza. E minha mãe tinha vindo em dezembro pra mim ver. E ela pegou, tinha a motinha ruim, que ela se andasse daqui no portão, ela quebrava. Ela chegou e falou, nossa, essa moto sua tá bonita. Eu falei, tá bonita, mas é assim, tá igual eu, tô bonito por fora, mas por dentro tô tudo acabado. Era bem isso. Aí ela saiu com a moto, mano. Quando chegou na boia dele, a moto quebrou. Ela, vou vender essa. Ela falou assim, vou vender isso agora. Vendeu, parça. Vendeu, aí comprei a outra.
E eu tinha que passar o documento na moto. E eu trabalhava no iFood, não conseguia dinheiro, mano, bem pouquinho, pagar as contas, e a conta da atrasada. Aí eu tenho um episódio, foi em virada de ano, que eles queriam passar a virada de ano na casa do Fábio, mas da Lídia. E eu falei que não ia, não por causa da Lídia, mas o Fábio, porque, mano, a gente não tinha R$1, mano. Não tinha R$1 pra nada. Aí eu tava com uma dívida no banco de 600 conto. Aí você foi lá, minha mãe pegou o carro e falou assim, vamos lá. Eu falei assim, mãe, vamos buscar a Steph e até a linha do serviço, buscar lá no Parque Ecológico. Ela falou, por que, filho, você não quer? Eu falei, aqui, mãe, no banco tá falando que já meu nome, não tem dinheiro. Eu não tô recebendo, tô afastado, é por causa disso. Ela falou, mas moço, por que você não falou isso? Aí chegou lá, abençoado, minha mãe foi abrir a boca pro meu pai, pro Vandinho e pro neném. Aí o Vandinho já tomou a frente, ô seu boca aberta, seu palhaço. É a forma bonita deles demonstrar né? Porque sempre nós temos essas coisas. É. Aí eu falei, o que é? Mano, por que você não falou pra nós que você tá devendo 600 conto pro banco? Rapaz, 600 conto a gente morre e fica os outros brigar, rapaz. Você sabe que nós sempre foi unidos. Vamos dar o dinheiro agora pra pagar. Aí ele mandou o dinheiro pra se paguei. Aí tipo assim, nós foi criado assim, mano. Nós temos um ovo, dividia por 5, entendeu? Tipo, até hoje nós não deixamos nenhum pra trás, um ajudando o outro. Uhum. Aí paguei, aí foi no período que nós não foi pra casa do Fábio. Numa virada de ano. Mas foi um período muito difícil, mano. Assim, casamento que não tem prova financeira não é casamento. Não é. A gente já passou umas boas também, mas Deus cuida, cara. Com certeza. Tudo assim. Aí- A gente vê a mão de Deus. Aí passa. Você que tem não- a prova do biscoito, né? O foca gato? Não, esses dias. Deixa eu pra lá. Aqui, lá em casa a gente era o arroz com E ketchup. tipo assim, mano, lá na que eu morava, lá que eu morava, nós não tínhamos tipo, essa necessidade igual eu passei aqui, mano. Eu passei na cidade de São Paulo quando eu cheguei. Nós tínhamos tudo, tipo, nós tínhamos galinha, um terreiro, tinha tudo, tinha leite, nós tirávamos 10 litros de leite, 15 litros de leite, já sendo fogão de dentro, tomava o dia todo, tinha rapadura, tinha tudo. Então, eu vivia, né, eu via de rede, de comida, eu vivia bem, vivia no meio da roça, tudo. Eu já entendia isso, Entendeu? porque na minha casa, infelizmente, ou graças a Deus, sempre foi muito minguado, digamos assim. Sempre teve muitos problemas financeiros. Então eu sempre fui de tipo, não, a gente tem que comer esse tanto aqui, não pode comer um monte. E ele já vinha de outro tipo de criação, de comer à vontade, sabe? Então aí chegavam as épocas que realmente não tinha alguma mistura, mas Deus provinha, sempre aparecia alguma coisa. Teve uma vez que. Isso já contou isso várias vezes, né? A Débora tinha um ovo lá em casa. Um ovo, cara. E o pastor chegou com a esposa e com o filho lá em casa. E aí a Débora, por educação, perguntou se eles queriam jantar. Eles aceitaram. Eu, Pai Deus multiplicou um ovo pra mim, pra Débora, pro Isaac, pastor, a esposa e o filho. Olha aí, coisa perfeita. omeletão da hora. Essa semana eu fiz pros meninos bolinho de arroz. Já comeram bolinho de arroz? Eu não gosto. Amo. Eu fazia Pobre direto. que não comeu bolinho de arroz não foi pobre. Eu não gosto, parça. Ai, Cê é louco, você não comeu o meu. É, pode ser, né? e olha que às vezes eu coloco queijo, Não gosto. coloco coisa. Ele. Sou fresco. Aí, passava a vez que eu tava falando aí, beleza, eu tava no iFood, 2 meses sem receber. Tipo, primeiramente agradecer a Deus. Tipo assim, a empresa que eu trabalho, mano, é uma empresa exemplável. Tipo assim, pra mim, tipo pra todo funcionário, mano. Mãe. É uma mãe pra todo funcionário. O funcionário que dizer que a empresa não é boa é que é miserável. Aí meu parceiro, aí beleza, eu trabalhando no iFood, a minha carregada falou assim, ô Bahia! Aí eu falei, que foi? Passa aqui. Eu passei lá, e eu tinha que passar o documento da moto. Você sabe que tem 30 dias depois de compra. Aham. Naquele dia eu tinha que passar o documento da moto, cadê o dinheiro? Eu falando com Deus. Cheguei lá, me deu um envelope, mano. Você aqui, Bahia, e uma lista. Foi que com seus colegas aqui. Mano, quando eu abri o envelope, tinha R$2.850. Cara, Mano, saí tão feliz, mano. Aí fui lá, chamei a Steph, passei um documento da moto no nome dela. Aí beleza, mano. Paguei tudo as dívidas, mano. Aí fiquei sem dívida. Também fiquei sem dinheiro. Porque eu cortei Deus pagar mandou a dinheiro. porção do dia. Exatamente. É o que eu falo, passa. Deus só dá o que a gente necessita. Exatamente. Entendeu?
E é que a gente tá chegando nessa parte aí, eu sei prova Sem- viva disso. Sem falar da casa. Que você Não foi no conta da casamento, tá tudo casa. da casa, mano. Pra eu voltar lá atrás, eu vou falar dessa benção, mano. É. Quando que eu tava falando pra Esther, minha princesa, minha linda, nós tínhamos noivado. Aí, tipo, nós tava lá em cima na igreja, até o Rob Marquinhos tava conversando, que o que ia dar, os padrinhos e tal. Eu falei, anota aí, mano. Naquela época eu era um cristão, velho. Hoje eu sou um Menino fracasso. de fé. A verdade é. Falei, anota aí, fã. Você vai ver, Deus vai dar uma casa pra nós morar sem pagar aluguel. Ah, nada. Esse dia eu tava aí no caderno anotado. Que Tá nada. anotado. Anota o dia, anotou. Mano, na semana a minha tia lá do Alvarenga mandou mensagem pra mim. Ô Val, tem como você vir sábado aqui que vem mais Esther? Que eu tenho a casa lá em cima. Só falta arrumar o banheiro e a cozinha. Vocês arrumam e morita quando vocês comprar de vocês. Tal. Aí eu mandei mensagem pra ela. Ela dentro do ônibus, passa chorando. Nossa, chorei demais. Chorando, pá. Chorei demais. Você começou a chorar na mesa dele. Mas não acredito Viu? O nisso. homem era de de fé fé. mesmo, cara. Aí beleza, nós foi lá. Aí nós chegamos lá, Por teve isso gente. que eu casei com ele. Não era bonito, não, mas o homem tinha fé. Falei isso, pá, tem aí, ó, tem no caderno anotado. Tipo isso. Caralho, Aí da hora, chegamos lá, mano, aí ela, tal, isso aqui, você arruma, eu falei, tá bom, tia. Arrumei. Tipo umas pessoas, mano, ó, amo muito, mano. Não. Nossa, com eu tenho que estar igual pai certeza. pra mim, meu tio mais minha tia. Aí não Véi, passei. tia Silene, É, a velhinha tia se lembra. Tem uns outros também, mas esse ali foi. Entendeu? ajudou demais, ajudou né, muito. gente? Aí beleza. Mas sempre tem um enviado pro Satanás, né? Que, Sem tipo assim, sem citar nomes, tá? não, você tá não, tô falando tem um sempre enviado pro Satanás. Que ela mandou, ela falou assim, vocês moram aí, mas arrumam aqui a cozinha e o banheiro. Passa, eu gastei 3.800 pra arrumar, na época. Tudo. Tem gente que falou, você é doido de arrumar coisa dos outros, tal. Eu falei, ó, é o seguinte, cuida da sua vida e da minha, mas minhas suas cuida nós. Falei, parça. Não era crente, mas era crente bocudo. Não, porque, tipo assim, mano, imagina, eu morei lá, mudei pra lá dia 27 de agosto de 2018, quando nós casamos, porque a gente foi pra Lua de Mel. Ah, esqueci de falar da Lua de Mel, passa. É sério. Que uma coisa já puxando a outra. Concluição, Uma coisa puxando a outra. Aí, passa. Eles se ferram. Aí assim, aí a gente foi pra lá, mudei. Aí beleza. Morei lá em 2018 até dia 10 de abril de 2021. Aí nós mudamos pra cá. Pá, se eu tivesse pagando aluguel, esses 3 mil ia dar pra pagar aluguel esse ano todo? Não. Mano, se eu falar pra você, Se meu fosse tio. R$300 por mês. E mesmo assim, passa. Se fosse. E minha tia, mas meu tio era tão bom que ele só cobrava o dinheiro da luz e da água, sem conto, passa. Entendeu? E tinha dia que ele só me cobrava 50 conto. Tinha Bênção mês. de Deus. Né? Benção, mano, benção demais. Ajuda muito. Eu pago aluguel desde quando eu casei, cara. Entendeu? Eu sou muito grato nisso que eles fez. Que- Puxa. Dou glória a Muito Deus bom, pela né? vida deles. Manda aí. Conta da lua de mel aí pra gente encerrar. Passa a lua de mel, quando nós casamos, nós foi viajar, e só de gravata, porque a primeira vez nós viajamos de avião, passa. Pra Salvador. Pra Salvador, Acho de que eu fui avião. vocês aí do Porto. Foi. Foi. Você sempre foi mais. Pegou lá, levou no hotel de São Bernardo, lá pegou lá, levou no. Era hotel. Hotel. Com H. Isso. Hotel. Lá Era no o Ibis. adágio. Era o Ibis, era o Ibis. Adágio. Aí É, chegou eu lá. ganhei da minha amiga também. Tudo isso, passou foi A pesquisando, nós gente não gastamos ganhou nada. tanta coisa. É, não gastamos. Mas aí no Você não casamento. queria cortar a gravata. É. Eu lembro que Foi você muita não, benção, mano. você É não tipo assim, queria. Você falava, não, o pessoal já agitou demais. É, Eu falei, Porque não, a gente. Ó, pra falar. agora que é a benção, irmão. Pra falar a verdade, eu acho que a gente gastou no nosso casamento uns 5 mil reais. 5 mil. Mas se todo mundo tá de prova, que se for ver a festa, tudo que teve, a Foi quantidade de pessoas que tinha, é o casamento pros 15 a 20 mil reais. Mas foi bênção de Deus. E foi tudo, Preparado. todos os irmãos ajudando, nós os foi buscar- padrinhos, pais. É só buscar, acho que as frutas, mano. As Sim. flores, você mais a, As flores. mais a Lídia e o Fábio, lá em Não. Santander. As frutas foi mal arrumado no paiinho dele. As- Não, mas nós foi também. Foi uma galera buscar as frutas. Foi as flores do casamento que a Lídia. Não, mas nós foi no dia com o Romário também. Nós foi pra zoar. Ah, sim. Foi.
Mas aí ele não queria cortar por causa disso. Queria. Aí eu Mas lembro aí da esse passagem. dinheiro, ó. O cara que tava lá falou assim, e esse aqui rodei, você não conhece não? Não lembro. Não lembro não? Eu falei assim, eu não convidei ele. Que ideia, mano. O cara quer dar R$1, parça. Você não lembra não? Não, me dá cada uma. Sério, parça, você falou assim, aí foi passar a gravata, o cara falou assim, eu não tenho. Eu falei, e esse aqui você conhece ele? Eu falei, eu não convidei ele. Foi desse jeito, parça, na inocência, mano. Ele não conhece as pessoas. Eu tenho que conhecer várias pessoas, mas ele não Pediu conhece. desculpa pra ele depois, ou De nada, ele comeu e bebeu de Ele graça, nunca pagou mais R$1 viu. sozinho. Nem eu nunca mais vi esse menino. Também? Saiu da filmar isso daí? Não, sei. foi quando foi o corte da gravata, parça. Ah, cara. Você Mas nós perguntou. ganhou. Nós deu dinheiro aquela gravata. Aquela gravata ali deu, da minha parte, deu R$1.550. É verdade, teve o sapatinho também. E o dela deu R$585 de sapato. Mano, eu lembro de tudo, mano. Aí nós foi pra Salvador, mano. Você acredita que com R$2.000, 2.000 e pouco, 2.100, vai. Nós foi pra Salvador. A bênção de Deus foi o que ia multiplicar tudo. Nós foi pra Salvador. De Salvador fiquei 3 dias na pousada. Pousada do lado, ó, passa. A praia que nós ia. Praia do Flamengo. O coração do flamenguista Passa. tava feliz Mas lá. você sabe que nas cara. pousadas, não sei aqui, que eu nunca fui em pousada aqui, fui, né? Você sabe na pousada você tem uma chave e a pessoa que limpa tem outra, né? Aham. Nós tava bem bom namorando, não me abre a porta na hora. Detalhe sórdido. Assim, Esse papel não ele presta. não... Rapaz, vou ter que colocar lá pra maiores de 18. Você colocava falar tudo. Não vai nem tudo. Calma. Nossa, aí ela pegou e fechou de rápido e saiu. Né? Tadinha, mano. Mas aí, passa, aí acabou o clima. Tá bom. Aí deu. Mais 3 dias. Aí 3 dias lá. Depois a gente ainda foi pra 3 dias, Buquira. tipo, aí nós comíamos, tipo, aí lá era café da manhã, nós comíamos. Nossa, e a comida lá é reforçada, hein? Nós Eu comíamos lembro meio. que o Valdeir voltou bem. Nem Mas naquela época- engordou 10 quilos. Mas naquela época, eu vou te contar isso aí. Deixa eu checar lá. Não, Valdeir. Só um momento. Deixa eu Não, tem que checar. ser rápido. De quê? Você não vai embora hoje mais não? O passagem tá esperando lá. Aí passa, aí eu fui pra Bahia. E lá não foi pra Buquira. É, eu lembro. Fiquei 15 dias em Buquira. Na cidade. E lá nós veio. Opa! Aí eu comi um franguinho. Eu tenho que falar tudo. Pode botar aí. Eu lembro disso daí. Ô, Valdeir, conta isso daí. Não precisa. Isso daí. Esse aí vocês só vão saber se perguntar pra ele. Vocês só vão saber se No chegar em próximo 5 mil seguidores. Pronto, né? Essa daí é forte. Essa é foda. Sério. Nossa, que da hora, cara. Gente, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Muita coisa ainda. Muita coisa, mas a gente já tá aqui 1h30 já batendo papo. Eu acho que de todos os testemunhos que vocês contaram, se vocês viveram, a gente vê a mão de Deus, né? E tem o mais impactante, né? Que vocês estão ainda, vamos dizer assim, vivendo ainda esse milagre, né? Vivendo ainda esse momento. E hoje a gente vai soltar agora para quem está assistindo na terça. Se vocês toparem, a gente pode estar gravando durante a semana e soltar na outra terça o restante da história e esse testemunho marcante aí. Pode ser. Pode ser? Aí a gente faz online esse próximo, que eu não vou estar aqui, né? Não, é que eu tava aqui fazer o pensando quê? assim da gente ir lá em você, que aí a gente tinha tempo, passa. Pode ser. É, Não pra pesquisa vocês ir isso, lá, se for. a minha casa tá aberta. É pra gravar na beira do rio, E né? aí, esse Oh! pescando. Então vamos deixar, Vai ser 3 vamos deixar em horas. aberto isso Aí daí, nós- essa parte B. Só se tiver mais de 200 curtidas, a gente volta. 200 curtidas é pouco. Vai contar a história do ônibus? Se quiser eu conto. Agora não. Você é louco, aquela foi pesada. Você é louco. Tá bom. Tava curiosidade. Pausa né? dramática. Tava curiosidade. Mas sabe o que é o pior, mano? É que você contou o negócio da lua de mel e falou que do ônibus. O que o pessoal vai ficar pensando? Então, mas aí se chegar em 5 mil seguidores. Socorro! Gente, se você ficou até aqui com a gente,
Que Jesus te abençoe, que você compartilhe aí. Ah, detalhe, pra gente finalizar, recentemente você recebeu a notícia da doença de Chagas. Sim, Pra gente finalizar com a pessoa. Compensa, né? Aí assim, eu fiquei internado, como eu falei, descobri aí da doação, fui internado, aí falou que eu tinha doença. Aí eu fui pra. Aí fala um problema, né? Sim, Depois fala. Depois a gente fala. Problema. Aí eu fui pra clínica, lá aí fui pra ele, fiz exame de sangue, falou realmente tem, aí ele me caminhou pro hospital. Pra falar do hospital? Pode. Hospital do Rim. Aí lá eu cheguei e falei pra eles. Falei assim, eu tenho doença de Chagas. Aí eles falaram, tá bom, a gente vai investigar, fez o exame, falou, realmente tem. Aí eu falei, tá bom. Aí eles falaram assim, agora a gente faz o exame pra ver se tá atingindo algum órgão. Se tá atingindo algum órgão, a gente não pode fazer o procedimento. Fez. Aí ele falou assim, aí já foi outro. Ele falou assim, não, o órgão não tá atingindo não, outro médico, né? Só que aqui tá falando, início, assim, antes disso aí eu fui numa campanha, um culto de jardim de oração aqui no ABC. E lá eu recebi oração. Só que na sexta eu saí de casa 10 horas, né? Fui pra Macocela, de Diadema. Lá eu cozinhei pra Macocela. Sábado eu cozinhei pra igreja. Aí fui pro tava mal cansadão. Mas mesmo assim, mano, eu tava num pique. Eu falei, o cara da comida. Aí eu fui pra Deus assim, no culto de jardim de oração. Chorando, pastor, porque é ruim, mano, você vê todo mundo saindo, você tem que vir pra cá, foi o tratamento, entendeu? Falei, nossa Deus, minha vida tá presa, não tem como eu fazer nada pra ti. Beleza, tava na igreja, mas os meninos vão reunir em outro lugar, não posso ir. Tal, aí, joelhei, mano, chorando. Aí veio a irmã de Johnny Jair e orou em mim. Aí eu senti meu corpo meio de boa, mano. Diferente. Só que antes disso eu tinha feito o exame lá, pra me pegar dia 19. Uhum. Quando eu cheguei dia 19 agora lá, o médico falou assim, não, você não tem doença de Chagas. Glória a Deus. Citação. Ai, rapaz, saí tão feliz, mano, dando glória a Deus. Você é louco, glória a Deus. Imagina, porque pra medicina a doença de Chagas não tem cura. Não tem cura. Mas pra Deus tem. Glória a Deus. Gente, cara, o Valdeir tem que contar ainda que ele faz um... diários? Diários. Como que se deu tudo isso, né? Um pouquinho a gente já contou. Tem muita coisa ainda, então a gente vai deixar isso daí. Não vai demorar. Mas não. Não vai, porque esse pessoal, o povo gosta de saber da vida dos outros. Mas se Então- quer saber do ônibus lá, chega em 5 mil seguidores aí, curtida que a gente vai falar. Comenta, Só 5 quero mil. segunda parte. 5 mil. E assim, a parte do ônibus é engraçada, mas tem muito milagre ainda. Muito. E a gente agradece, cara. Eu agradeço vocês por ter abrido aqui a casa de vocês, ter recebido aí. Não só eu, né? Mas todos que vão assistir, todos que vão Certeza. dar risada com a gente. No começo eu dei Que até as tristezas a gente contou dando risada, né? Sim. Mas a gente já chorou muito junto, É. já oramos muito junto e tudo pra glória de Deus. Eu agradeço assim por ter vocês como amigos, irmãos, né? Só não é de sangue, é em Cristo. É em Cristo. Mas o carinho e o respeito assim Meu por pai. vocês Passa. todos. Quando você foi embora, eu chorava, mano. Como a Bíblia diz, há amigos mais chegados que irmão. Ele É chorava sério, mesmo. chorava, mano. Quando eu cheguei Ficava, nossa, que saudade, deitou. Aí fica, Tem dia que eu chorava, mano. Tem dia que eu sonhava com você, nós conversando sobre a palavra. Na hora eu chorava, velho. Quando eu cheguei em Araçatuba, cheguei lá num domingo, dia 8 de março. Aí beleza, eu cheguei, a gente foi pra casa da irmã da Débora e tal, beleza, papo vai, a gente vai pra casa. Cara, quando eu deitei, cara, eu chorava que nem criança, mano. Sabe que tipo assim, pô, eu fui embora de Diadema. Meu caiu sonho, em si, né? Meu sonho. Mas assim, eu Embora. chorava porque tipo, cara, era muito junto. Sim. Tipo, as amizades, os amigos tal, e agora Era de- como vai ser? Eu chorava, né? Você não queria vir? Agora, mas assim, Foi o momento que precisava, né? foi difícil. Assim, tem sido difícil, que a gente sente muita falta. Assim, a gente louva a Deus, porque Deus tem nos dado novos amigos, né? Glória a Deus. Lá, que tem nos auxiliado. E a gente entende que também teve um propósito de Deus pra gente estar lá. Deus cuidou e logo, logo vocês estão lá também. Brincadeira. Amém. Amém. Oxe, Amém, é meu sonho. Jesus. Meu sonho de ir embora de São Paulo aqui. Quero ir pro interior. Araçatuba, quem vai, volta. Galera, se você ficou até o final, compartilha
esse link com alguém, não deixa de se inscrever, de curtir, porque quando você curte, dá o seu joinha lá, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai propor para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Então corre lá, gaste aí 2 segundinhos do seu tempo. E se você chegar até 5 mil, né? Chegar até 5 mil inscritos no canal, o Valdeir na parte B vai contar o que aconteceu no ônibus. E não perca, já deixa agendada aí Valdeir e Fanny para a parte B, que tem coisas maravilhosas ainda pra gente história. Vocês não perdem por esperar. Dá um tchau pra galera aí. Tchau, gente. Tchau. Fica 5 com mil. Deus. 5 mil. Curte e compartilha. Tchau, galera.